E aí galera, tudo bem com vocês? Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro vive uma fase complicada no momento e um dos motivos apontados para isso é o fato de vários jogadores do nosso elenco ganharem muito e entregarem pouco dentro de campo. Então a ideia desse conteúdo é fazer uma análise dessas peças e identificar aqueles que de fato ainda têm algo a entregar para o Cruzeiro nesse resto de 2019, nessa volta aí após a parada para a Copa América, e aqueles atletas que realmente não dá mais para contar, seria o mais adequado que eles fossem jogar o seu futebol em outra freguesia. Acho importante explicar que o nome lista de dispensa não é efetivamente para dispensar um atleta, até porque a rescisão contratual, quando é feita de forma unilateral pelo clube, envolve que o clube vá pagar todo o montante que teria que dar para esse jogador como salário até o fim do contrato, como forma de multa rescisória, que convenhamos, em um clube que está numa situação financeira como a nossa, seria nada mais nada menos do que burrice. Mas o lista de dispensa é apenas para identificar aqueles jogadores que o Cruzeiro deve tentar negociar ou dar outro rumo aí para a carreira deles. Coloquei todos os atletas do elenco principal aqui desse lado esquerdo e coloquei alguns jogadores da base também. Os jogadores do sub-20 que eu coloquei aqui foi o zagueiro Edu, o volante Adriano, o lateral direito o Everton e o meia Maurício, porque esses quatro não estão oficialmente promovidos ao elenco principal do Cruzeiro, mas eles estão sendo observados pela comissão técnica há algum tempo. E como eu acho que alguns dos atletas aqui poderiam ser negociados, justamente esses meninos da base precisam ter uma oportunidade de completar a vaga no elenco. Até para que, além da gente conseguir revelar mais jogadores em boas condições no profissional, a gente consiga também diminuir a folha salarial, porque um jogador da base ele certamente custa muito menos do que um medalhão. Acho que já está explicado, então vamos começar pelo gol. Titular Fábio, reserva Rafael, aí tem o Vitor Eudes, terceiro goleiro, e o Marlon, que é o quarto. Estamos bem servidos, acho que não há motivo para preocupação. Eu nem acho o Marlon um goleiro assim tão promissor como era, por exemplo, o Brazão, mas convenhamos, quarto goleiro não joga, Então a gente tendo aqui Fábio, Rafael e Vitor Eudes, estamos muito bem cobertos, até porque o Fábio, que é o titular, o que joga praticamente todas as partidas, até o momento não dá indícios aí de aposentadoria. Na zaga a gente tem Kaká, Dedé, Fabrício, Léo e Murilo. Aqui nesse setor a gente já pode discutir a situação do Murilo, que inclusive tem proposta para deixar o clube, e se o Murilo sair, o Edu naturalmente ocupa a vaga. Na lateral direita temos Edilson, Orejuela e o Everton. Acho que podemos discutir a situação do lateral direito Edilson. Aqui na esquerda, Egídio, Dodô e Rafael Santos. Eu vou colocar o Egídio aqui, porque eu acho que ele é um jogador que a gente pode conversar também. E no caso do Dodô, apesar de ser um pouco questionado, ainda não ter conseguido jogar no Cruzeiro que mostrou no Santos, tem um acordo já para ser comprado em definitivo. Então o Dodô não existe a hipótese dele deixar o Cruzeiro. Ele vai seguir, inclusive, por mais alguns anos. E eu confio totalmente na qualidade dele para nos ajudar. Aqui na volância, Romero acho que acima de qualquer suspeita. A gente pode discutir a situação do Henrique, Ariel Cabral também, assim como o Lucas Silva. O Ederson e o Jadson eu não vou colocar aqui nessa lista, porque a diretoria já se manifestou que vai fazer a compra do passe do Ederson. Aparentemente isso ainda não aconteceu, mas esperamos que ocorra logo, porque é um jogador muito promissor. E o Jadson é um jogador que chegou no início do ano e até aqui jogou muito pouco, mas dá indícios de que sim, pode ser uma peça útil. Entre os meias centrais eu botei o Michel, que é um jogador da base que foi promovido, mas ainda não jogou no profissional, Thiago Neves, Rodriguinho e Maurício. Maurício, mesma situação do Ederson, é um jogador que pertence ao Desportivo Brasil, mas o Cruzeiro já indicou que vai comprá-lo, e como tem o passe fixado, não deve ter problemas para conseguir fazer isso. Acho que podemos discutir a situação de Rodriguinho e de Thiago Neves, até pelo custo. Na meia direita, Robinho, me parece ser um jogador que não vai deixar o Cruzeiro, pelo menos até o final desse ano, Pro ano que vem a gente já não sabe, porque o contrato dele acaba. O David é um nome que eu acho que podemos discutir. Aqui na meia esquerda, Marquinhos Gabriel, eu acho que tem feito um desempenho ok, é um jogador que não está no mercado. E Pedro Rocha eu vou colocar porque a gente tem que falar um pouco sobre ele, mas até o fim do ano ele também não sai. E aqui no comando de ataque a gente tem Vinícius Popó, Fred, Sassá e Raniel. O único dos quatro que eu acho que não pode ser nem cogitado uma saída é Vinícius Popó. Sobre Fred, Sassá e Raniel temos algo a discutir. Ignorem esse lado direito do campo, porque nós vamos falar sobre esses jogadores. Agora observem só esse lado esquerdo aqui, se o elenco do Cruzeiro, por exemplo, fosse esse. Fábio no gol, Rafael, Vitor Eudes e Marlon. Na lateral direita, Orejuela e o Everton, valendo ressaltar que o Orejuela está emprestado pelo Ajax ao Cruzeiro até dezembro e tem o passe fixado em 1,5 milhão de euros. Aqui na esquerda, Dodô e Rafael Santos. Como volantes, Romero, Adriano, Ederson e Jadson. Meias aí, Michel, Marquinhos Gabriel,
Maurício e Robinho e atacante Vinícius Popó. Certamente esse plantel aqui ele seria muito mais barato que é o atual, mas ele é também muito menos qualificado. Esse aqui seria um elenco para apostar muito em jogadores da base, como o próprio Maurício, o Vinícius Popó, o Michel também, que é um menino que tem bastante talento, o Rafael Santos e o Everton seriam aí os reservas imediatos de Orejuela e Dodô. Na zaga acho que seria uma situação mais segura, porque a gente tem o Dedé e tem o Léo que são experientes, tem o Fabrício Bruno que já é um jogador consolidado em Série A de Campeonato Brasileiro e duas promessas que são o Kaká e o Edu. Então na zaga e no gol eu acho que estamos bem servidos, até nas laterais eu acho que dá para encarar uma temporada assim. Porém do meio para frente tem vários jogadores aqui que eu acho que a gente poderia optar. Por exemplo, Rodriguinho e Thiago Neves são dois jogadores muito caros e que jogam na mesma posição. Será que é inteligente um clube em crise financeira manter dois jogadores tão caros, sendo que só um pode jogar? E a mesma questão aqui no ataque, a gente tem Raniel, Sassá e Fred. O Fred já é um jogador mais velho, experiente, é um cara que faz gol, mas não vive grande fase. Sassá e Raniel, eu fiz esse vídeo muito para discutir a situação desses dois, porque são atacantes que a gente praticamente não discute a possibilidade deles no elenco, a gente não pensa em negociá-los, mas são caras que estão há mais de 2 anos no Cruzeiro e até agora não conseguiram se firmar. Vamos prestar atenção nos números aqui dos 3 atacantes. O Fred, desde que retornou ao Cruzeiro no início de 2018, jogou 41 vezes pelo Cruzeiro e marcou 20 gols. O Sassá chegou ao Cruzeiro em meados de 2017, tem 2 anos de clube e soma até aqui 61 jogos e 18 gols pelo Cruzeiro. Já o Raniel, que foi promovido ao elenco principal no início de 2017, tem em 2 anos e meio de Cruzeiro 16 gols marcados em 89 partidas. O que eu estou querendo dizer com esses números? Que o grande motivo pelo qual o Fred segue como titular do Cruzeiro e até meio inquestionável para o Mano Menezes é o desempenho ruim de Sassá e Raniel. Nenhum desses dois jogadores conseguem se firmar e quando parece que eles finalmente vão dar um jeito e vão começar a meter gol regularmente, eles se machucam. Então nesse momento a gente tem que considerar qual desses 3 atacantes poderia ser negociado. O Fred já passou de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode jogar em outro time do país, nem no próprio Fluminense, que ele fica enchendo o saco falando toda hora. Então nesse resto de 2019, a menos que apareça uma proposta do exterior pelo Fred, o que certamente não vai acontecer, ele vai seguir no clube. Então a gente já pode voltar o Fred pro lado de cá. Entre Sassá e Raniel, eu acho que o Cruzeiro deveria procurar no mercado, especialmente no mercado do exterior, achar um jeito de negociar um desses dois. Não precisa negociar os dois, pode negociar um deles. E eu sinceramente acho que Raniel e Sassá são praticamente a mesma coisa. São jogadores medianos, mas que infelizmente não vão chegar no mais alto nível. Já tem 2 anos que a gente tá nessa indefinição, o Raniel vai entrar para mudar um jogo, o Sassá vai entrar para mudar um jogo e dificilmente eles entram e fazem alguma coisa de relevante. E o mesmo questionamento que eu tenho entre Sassá e Raniel, eu tenho entre Rodriguinho e Thiago Neves, valendo ressaltar. Thiago Neves é outro que já passou de 7 jogos, então não vai se transferir também para outro time do Brasil. Será que existe a possibilidade do Thiago Neves ir para algum clube europeu ou da Ásia que seja? Também acho que não. Até por isso, eu já volto aqui o Thiago Neves pro elenco principal, porque ele não vai sair. No caso de Pedro Rocha, ele está emprestado pelo Spartak Moscou ao Cruzeiro até dezembro desse ano, e o Cruzeiro pagou muito caro no empréstimo. Até por isso não dá pra gente considerar muito a hipótese do Pedro Rocha deixar o Cruzeiro. O que tinha que ser gasto para trazê-lo já foi gasto, até dezembro ele é nosso, mas eu acho que não dá nem pra pensar no caso de pagar 10 milhões de euros para ter ele em definitivo, até porque o Pedro Rocha até aqui é uma imensa decepção. Foram apenas 2 gols marcados e inúmeras cagadas feitas, né? Especialmente em tomadas de decisão na hora H. É um tal de chutar na hora de cruzar na hora de chutar, de não tocar a bola pro companheiro melhor posicionado. Então vamos com o Pedro Rocha até o fim da temporada, mas pro ano que vem a gente tem que caçar outro, até porque ele é caro pra burro. Aí aqui a gente tem a situação dos laterais, Edilson e Egídio, zagueiro Murilo, volante Henrique, volantes Lucas Silva e Ariel Cabral, meia Rodriguinho, e aqui a gente pode dizer atacantes, né? Raniel, Sassá e David. Esses aqui são 10 jogadores que, na minha opinião, se a gente conseguir uma proposta, deveria negociá-los. Por que eu falo isso? Edilson é um jogador que custa 500 mil reais por mês só de salário, não tem jogado num nível que justifique essa titularidade e esse alto custo. O problema é, quem vai ser o trouxa que vai pagar 500 mil pro Edilson? Infelizmente eu não consigo achar ninguém. É difícil negociá-lo, mas se pintasse uma proposta eu não teria nada contra.
No caso do Egídio, eu acho até que é um jogador útil, teve destaque na temporada passada inclusive, mas eu pensaria em uma negociação por já ser um atleta de idade avançada e para que se abra espaço para os garotos, especialmente para o Rafael Santos que a gente tem aqui, a mesma situação de uma saída do Edilson para abrir espaço para o Everton. Já na questão do Murilo, eu acho que ser negociado nesse momento seria bom para todo mundo. O negócio é conseguir um bom dinheiro, né, que faça valer a pena essa transferência. Aqui no meio-campo, tenho ilusão que o Henrique vai deixar o Cruzeiro? Nenhuma, eu acho que o Henrique vai seguir, até por ser um jogador que tanto o Mano Menezes confia, quanto a própria direção também tem em alta conta. Então eu até acho que o Henrique ficar no Cruzeiro pode ser positivo. O que eu questiono é que o Henrique não precisa ser sempre titular. Em anos anteriores a gente viu que o Romero estava jogando bem como primeiro volante, né, muitas vezes até se destacando mais que o próprio Henrique, mas a única vez que o Romero teve uma sequência como titular ou foi na lateral direita ou foi jogando como segundo volante. Então pensando num time ideal, eu começaria a jogar com o Romero titular de primeiro volante e manteria o Henrique no elenco, mas como reserva, como um jogador útil até no plantel, mas não como titular absoluto na situação que é hoje. No caso de Ariel Cabral e Lucas Silva, Ariel Cabral eu acho que tá numa situação tipo Rafinha, não é mais tolerável que ele continue no Cruzeiro, não tem mais clima pra isso, a torcida não tolera o cara, o jogador também tá se desgastando, e aí vale ressaltar que o Ariel Cabral ainda não tem 7 jogos, poderia se transferir para outro clube brasileiro, e ele certamente tem algum mercado na Argentina também. É um atleta de 31 anos, completa 32 agora no fim dessa temporada, e eu acho que seria o momento ideal pro Ariel deixar o Cruzeiro. Na situação do Lucas Silva, existe ainda uma pequena hipótese dele ficar no clube, mas isso depende primordialmente do Real Madrid. E eu tenho falado ultimamente, com grande frequência inclusive, que gostaria que o Lucas ficasse, e eu realmente gosto muito desse atleta. Mas se for pra gente pensar em economia, o salário do Lucas Silva é muito alto, ele é um salário de padrão Real Madrid, o que certamente é muito acima do que o Cruzeiro tem condição de pagar nesse momento. Então se o Lucas Silva não renova, mas a ideia da diretoria for usar a base, não buscar mais jogadores velhos, eu até acho que a gente pode se virar bem nessa situação e o Lucas Silva pode seguir o rumo dele em outro clube. Nessa questão do meia, o Rodriguinho chegou ao Cruzeiro no início desse ano, é um jogador que fez muito sucesso de imediato, mas teve uma queda de rendimento. Se o Cruzeiro nesse momento bota o Rodriguinho no mercado, será que a gente conseguiria o dinheiro que pagou para trazê-lo? Eu acho que sim, seria possível negociar o Rodriguinho e de certa forma recuperar o dinheiro investido. O problema é quando a gente faz uma projeção futura. Rodriguinho, Thiago Neves e Robinho, que são os meias centrais que a gente teria condição de jogar, que são atletas experientes e poderiam ser de fato aí esse camisa 10 do Cruzeiro sem sentir a pressão. Em qual deles a gente consegue enxergar uma possibilidade de se tornar ídolo no Cruzeiro, de ter uma projeção de futuro aí para os próximos anos? Será que dá para montar um time em volta de um Thiago Neves ou de um Robinho ou do próprio Rodriguinho? E é justamente por isso que eu pensaria em negociar o Rodriguinho, e deixando bem claro, eu gosto mais do Rodriguinho do que do Thiago Neves, mas a partir do momento que não tem como negociar o Thiago Neves agora e tem como negociar o Rodriguinho, eu acho que o problema financeiro que o Cruzeiro vive acaba sendo maior do que essas preferências individuais por um atleta ou por outro. Então se pintasse uma proposta legal, eu sim acho que seria uma boa ideia negociar o Rodriguinho, da mesma forma que já falei aqui dos atacantes entre Raniel e Sassá. Eu tentaria botar os dois no mercado, quem tiver uma proposta maior eu venderia, não por serem jogadores ruins, mas por serem jogadores que até agora não conseguiram atingir o seu potencial. Pensando numa questão de mercado, será que a gente conseguiria mais dinheiro pelo Raniel ou pelo Sassá? Acho que o Raniel é mais valorizado, até por ser um jogador mais novo, então eu vou deixá-lo nesse lado de cá, eu vou voltar o Sassá aqui para aquela parte dos jogadores que acho que vão seguir no elenco, e aqui a gente tem uma questão a respeito do David, que é um jogador que, a exemplo do Raniel, a exemplo do próprio Sassá, também tem muitos problemas de lesão, mas desde que se recuperou da última lesão, ele tem entrado pouco nas partidas. Todo mundo deve estar com a memória muito clara aí daquele jogo contra o São Paulo, né, que ele teve a bola para nos dar a vitória e tentou driblar o goleiro, acabou fazendo merda, mas em geral eu considero o David um jogador útil no elenco. Aí vem aquele negócio, né? Útil até que ponto? Porque teve uma conversa aí em meados do ano passado que o Cruzeiro teria recebido uma oferta de 25 milhões de reais pelo David e recusado. Se chega uma proposta dessa nesse momento, eu acho que seria uma ótima ideia vender e coloca o David, Raniel e Rodriguinho na mesma situação. Se tiver uma proposta legal, vamos liberar, não tem por que segurar esse jogador. Acho que dá pra gente colocar nessa aqui também o Lucas Silva e o próprio Egídio, como jogadores que, se pintar uma proposta, se for uma condição interessante para eles saírem, eles podem seguir o rumo. E eu coloco esses três aqui, Edilson, Murilo e Ariel, como jogadores que fazem mais mal do que bem ao time nesse momento, e como seriam os jogadores que eu trataria de uma maneira mais emergencial para que a gente faça essa negociação. E analisando assim de um ponto de vista financeiro, o Edilson dizem que ganha 500 mil,
O Murilo por baixo deve ganhar uns 100, 150 mil. E o Ariel deve ganhar uns 200 a 300. Aí a gente pode pegar também o Lucas Silva, que tá no fim do empréstimo, que deve ganhar nada aí que o Cruzeiro paga a ele uns 200, 300 mil. Eu acredito que o salário dele lá no Real Madrid gira em torno de 500 e dizem que o Cruzeiro paga metade do salário dele atualmente. O Rodriguinho deve ganhar uns 500 contos. Se a gente negocia o Rodriguinho, já é mais um alívio legal na folha. Raniel e David, nada uns 100 mil cada um deles ganha. O Egídio deve ganhar uns 200. Eu não sou muito bom na matemática, mas isso aqui daria uns 2 milhões de reais por mês aí de alívio na folha. E olhem esse elenco aqui do Cruzeiro. Pensem aqui nesses jogadores para montar aí um time titular e um time reserva. Pro gol, vamos lá. Fábio de titular, Rafael goleiro reserva. A zaga titular podendo ser aí Dedé e Fabrício Bruno, porque eu acho que o Léo não tá bem. E a zaga reserva, Kaká e Léo. Aí na lateral direita, Orejuela, na lateral esquerda, Dodô, né? E aí o Everton e Rafael Santos imediatamente reservas. No meio campo aqui, os volantes titulares, Lucas Romero e Jadson, por exemplo. E os reservas Henrique e Ederson. Aí aqui nessa questão dos meias, vamos considerar que nós vamos seguir jogando no mesmo 4-2-3-1 do Mano. A gente tem Robinho e Maurício disputando uma vaga pela direita, Thiago Neves titular, Michel reserva na meia central, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha brigando por uma vaga na esquerda. Considerando, né, que o próprio Robinho pode jogar por dentro, Marquinhos Gabriel pode jogar por dentro ou pela direita, o Maurício também pode jogar por dentro e até pela esquerda se precisar. E aqui no ataque a gente tem Fred, Vinícius Popó e Sassá. Acredito, inclusive, que o Fred seguiria sendo titular pro Mano, mas isso poderia implicar em dar mais chances ao Vinícius Popó. E eu acho isso uma das coisas essenciais. Não adianta você subir os jogadores da base pro elenco principal e eles ficarem só no banco ou só treinando. São muitos jogadores promissores que se destacam no sub-20 e quando chegam no principal não tem chance. Com esse elenco aqui, vocês acham que o Cruzeiro conseguiria chegar a algum lugar? Será que o Cruzeiro conseguiria, por exemplo, ganhar um dos torneios mata-mata ou fazer uma campanha de G4 no Brasileirão? Eu sinceramente acho que esse elenco aqui é bom, cara, que se a gente conseguisse negociar esses jogadores, além do alívio na folha salarial, a gente conseguiria um bom dinheiro, né, um montante entrando no caixa, o que é muito importante para lidar com essas dívidas mais emergenciais, os problemas na FIFA e o mais importante de tudo, para não voltar a atrasar salário, né, seja de jogador ou principalmente o salário dos funcionários do clube. E quando eu falo funcionário, eu não tô falando dos Itair Machado, eu tô falando dos funcionários mesmo, as pessoas que trabalham ali, que precisam do clube para viver, que ganham aí 2 mil, 3 mil reais por mês, gente como a gente. E aí deixo alguns questionamentos aqui para vocês. Quanto vocês acham que a gente conseguiria arrecadar eventualmente negociando esses jogadores? E claro, né, a ideia é que vocês façam aí nos comentários também a lista de vocês aí dos jogadores que deveriam deixar o clube. Essa é apenas uma sugestão que eu faço de acordo com as minhas preferências, embora tenha situações como, por exemplo, Fred e Thiago Neves, que são jogadores que não tem como colocar numa lista de dispensa agora, porque não tem para onde eles irem, né? São caras que já estouraram aí o limite de jogos no Brasileiro, já atuaram em Copa do Brasil, Libertadores, então eles vão ter que ficar. Mas enfim, comentem aí, tentem montar também essa ideia que eu fiz no final aqui, de um time titular e um time reserva com os jogadores que restam, e eu tô tentando não recorrer ao mercado, tá? Apenas usar os jogadores que já estão sob contrato do Cruzeiro. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e por favor, né, compartilhe aí também as suas ideias nos comentários para que a gente possa abrir uma discussão produtiva, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!